E aí, pessoal, trazendo hoje aí pra vocês como que eu faço um histograma, né, aqui no Excel. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já curte aí, se inscreve no canal para você estar acompanhando nossos vídeos. E também assim, eu sei que você gosta desse conteúdo e vou trazer mais assuntos como este aqui no canal. Bom, iniciando aqui, eu já deixei os dados aí prontos, né? Coloquei de uma forma aleatória. Então, aí, tô selecionando aí os dados só para vocês poderem visualizar que temos 110 dados, né? É o nosso número aí de amostras. E então, eu vou começar a preencher a nossa tabela aí. Coloquei todos os dados que são necessários aí para fazer esse tipo de gráfico. Então, vamos começar com o mínimo, colocando aí a memória de cálculo mínimo e selecionando a base de dados. Então, aí só estou travando as células através do cifrão, né? Você pode apertar F4 aí também, que é mais rápido. E agora eu vou copiar essa fórmula para algumas outras células que vão utilizar a mesma base de dados para economizar tempo aí também. Então, aí nesse caso eu vou trocar para máximo. Agora eu vou colocar a fórmula de média. E a fórmula de desvio padrão, que é o desvio padrão A. Bom, agora eu estou só limitando aí a quantidade de casas decimais aí dessa nossa mini tabela. E agora eu vou utilizar também a mesma base de dados para contar a quantidade de números, né, para deixar a nossa planilha aí automática. Como eu disse, tinha 110 amostras. E agora eu estou fazendo a fórmula aí de número de classes, que vai ser a raiz quadrada da quantidade de amostras. Porém, eu vou arredondar para baixo, para que seja um número inteiro. Então, só deu um errinho aí, porque ficou faltando um parênteses. Então, arredondamos aí para 10. E agora, para a gente calcular a largura da classe, né? A gente também pode falar que é um incremento aí das barras, né? A gente vai colocar a memória de cálculo de máximo menos o mínimo. Dividido, então, aí pela quantidade de classes, né? Que a gente já viu aí que era 10. Agora temos um outro incremento, né? Que vai ser o incremento da curva gaussiana, que vai ser também o máximo menos o mínimo, porém aí ele vai ser dividido por 100, porque são 100 pontos aí para formar a curva de Gauss. Bom, agora a gente vai iniciar aí, como tínhamos 10 classes, temos que começar a fazer a nossa base de dados para as barras agora. Então, agora eu vou ensinar vocês aí como limitar até 10. Eu vou deixar o mais automático possível a planilha, né? Então, eu estou somando aí a quantidade de 1, né? E agora eu só estou fazendo uma fórmula condicional para que, se ele seja menor que o número de classes, ele fique visível. E caso não, não vai ser considerado, né? Vai aparecer o valor de nada, que são as duas aspas aí da fórmula.
Agora, só complementando também, que se não tiver nada na célula de cima, ele também não vai aparecer, não vai contabilizar uma classe, né? Só arrastando a fórmula aí aconteceu apenas um erro, que no caso não apareceu o 10 porque eu coloquei apenas menor, então corrigindo a fórmula aí é menor ou igual. Agora temos 10 classes. A memória vai ser o mínimo mais o número da classe vezes a largura da classe, que no caso aí vai ser o 1.4, né? Feito isso, tô arrastando aí a fórmula até o final, né? Porém, aí também podemos ver que deu vários valores aí com erro. Então, vamos limitar aí a fórmula, colocando na memória de cálculo a fórmula C erro. Para que se houver algum erro aí, ele também não fique visível. Arrastei a fórmula. E agora a gente vai começar a calcular as frequências. Para calcular as frequências, temos que selecionar todas as células. E aí, em seguida, temos que apertar F2. E então, entramos com a memória de cálculo. Nesse caso, foi selecionado primeiramente a nossa base ali de dados, né? Que são as 110 informações, aí, 110 amostras. E em seguida, foi também selecionado os nossos limites. Após toda a inserção de dados, a gente tem que apertar aí o Ctrl Shift Enter. Agora, estou colocando aí uma formatação condicional. Criei duas regras para caso a célula tenha o valor de 0 ou a célula tenha algum erro, a cor da fonte do número fique branco para não ficar visível, então. Agora a gente vai começar a trabalhar com a base de dados para a curva distribuição normal. Como eu disse aí, a gente vai preencher a série com 100 pontos, então de 1 a 100. E agora a gente vai iniciar aí com o cálculo do valor, colocando então a memória de cálculo aí de o mínimo mais o número de pontos vezes o incremento da curva que a gente já tinha calculado ali. E agora tem que travar as células aí, então, da nossa mini tabela. Aí com o cifrão, né, ou apertando F4. Agora a gente vai arrastar até o final a célula modelo aí, né, as fórmulas. E agora a gente vai calcular o fator de densidade de massa, que vai ser pela memória de cálculo aí, então. A gente vai colocar igual distribuição normal ponto N, e então a gente vai selecionar o valor, né, depois em seguida a média, depois o desvio padrão e depois a gente vai colocar o falso, porque a gente quer calcular a função de densidade de massa. Feito isso,
a gente trava as células da mini tabela, que no caso é a média do desvio padrão. E vamos agora então replicar para as demais células da coluna. Agora a gente vai começar a trabalhar no nosso gráfico, então inserindo aí um gráfico de dispersão com pontos de linhas. Vamos incluir a série. Então o nome da série vai ser frequência, o valor de x vai ser o limite. Aí a gente só vai colocar uma coluna, né? Porque no caso a minha célula está mesclada. A gente tem que lembrar que sempre coloca a letra referente à primeira coluna. E o y, então, vai ser os valores da frequência, que depois a gente vai transformar ele em gráfico de barra. E agora, ok. E vamos, então, começar a trabalhar com a nossa curva gaussiana também. Vamos só, então, aí ajustar o gráfico. E agora a gente inclui mais uma série. Essa segunda série, ela vai se chamar fator de densidade de massa. Vai ser a curva de distribuição normal. Então, selecionei a coluna. No caso, o x vai ser o valor. E o y, vamos ter nosso fator aí de densidade de massa. Nossa função de densidade de massa, colocando ok. A gente já pode ver que os pontos foram plotados ali. Porém, esses valores, por serem muito baixos, a gente vai precisar, então, colocar ele como eixo secundário, uma segunda escala só para esses valores aí da função. Então, a gente pode ver aí que a nossa curva gaussiana aí já está começando a ficar pronta. Vamos só modificar ela aí, alterando o tipo de gráfico, em vez de pontos, apenas a linha. Vamos agora também trocar a cor dessa série, né? Colocar um preto, uma cor preta. Vamos ajustar o tamanho do gráfico. E então, vamos começar a trabalhar agora com as barras, que são os pontos azuis aí. Então, para isso, a gente vai clicar na série e vamos, então, transformar em barras de erros, né? Que está disponível em ferramentas de gráfico layout. A gente vai colocar mais opções de barras de erros. A direção vai ser menos, estilo final sem legenda e a porcentagem vai ser 100%. Feito isso, a gente vê aí que ele já desceu até o eixo X, esses pontos, e agora a gente vai tirar esse contorno e também a cor do marcador. Vamos deixar tudo sem preenchimento. Em seguida, então, a gente vai começar a trabalhar em cima dessas linhas de erro, né? Vamos colocar aí, então, a largura da linha em um valor que pareça as colunas, né? As barras do histograma. Então é isso, o nosso gráfico aí já está pronto. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aqui no comentário.